deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Bom dia, meu querido, minha querida. É um prazer estar com você nesta manhã. Hoje é domingo, é o dia que o Senhor nos dá para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e quero dizer para você que é uma honra poder estar no seu lar nesse momento, seja através da TV, do celular, do aparelho de celular. É um privilégio, uma honra estar com você. Hoje é um dia muito especial, porque hoje, além de ser domingo, o dia que normalmente nós adoramos ao Senhor coletivamente, e não estamos podendo fazer isso por causa do período de isolamento social, de coronavírus, então tem que existir toda uma cautela nesse período para não sermos contaminados por esse vírus. Mas hoje é um dia muito especial, que hoje é o Dia das Mães. É bem verdade que o Dia das Mães não é apenas o segundo domingo de maio. Esse é o dia que o sistema capitalista estabeleceu para comemorar aqui no Ocidente. A verdade é que Dia das Mães é todo dia. Se você tem a oportunidade de abraçar sua mãe, de beijar sua mãe, de ter contato com ela e dizer o quanto ela é importante para você, faça isso enquanto a sua mãe está viva, enquanto ela está presente na sua vida. Porque a ordem natural da vida é de que aqueles que viram nascer, eles partirão primeiro. Então, nós devemos valorizar uma pessoa enquanto ela está perto. Geralmente, damos o devido valor a uma pessoa quando nós perdemos a companhia. Então, descobrimos o grande valor de uma mãe, descobrimos o grande valor de um pai, às vezes, quando a gente já não tem mais a companhia deles. É bem verdade que há filhos que valorizaram seus pais durante toda a sua vida, mas há aqueles que não valorizaram como poderia, e depois sentem aquela falta, porque ninguém substitui o pai, ninguém substitui a mãe. Eu quero então dar parabéns a todas as mamães que nos assistem, e especialmente nos lugares de fala portuguesa, onde a mamãe pode entender o que eu estou falando, mas eu quero fazer 2 acréscimos a essa saudação, a esse parabéns. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a memória das mães que já não estão mais nesse mundo, não estão presentes na vida de seus filhos. Então, se você é filho, se você é filha, e você não tem mais a sua mãe, como no meu caso, eu não tenho mais a minha mãe, mas você sente profunda saudade da sua mãe, você sente muita gratidão pela vida da sua mãe,
A sua mãe deixou marcas, lembranças indeléveis no seu coração e é alguém que você pode viver muitos e muitos e muitos anos, você não vai se esquecer da sua mãe. Então eu quero parabenizar a memória da sua mãe, seria uma homenagem póstuma. Eu quero parabenizar a memória da sua mãe que está no seu coração, que é alvo da sua lembrança. E também eu falei que seriam dois acréscimos, né? Duas observações. A primeira é essa, a segunda é que existem aquelas mães que aquelas mulheres que mesmo tendo se casado e não tendo filhos, elas foram mães. Mas pastor, não estou entendendo. Se ela se casou e não teve filho, como que ela foi mãe? Elas foram mães espirituais. Elas abençoaram a vida de juniores, elas abençoaram a vida de crianças, elas abençoaram a vida de adolescentes, elas abençoaram a vida de jovens, elas abençoaram a vida de inúmeras pessoas. Com um coração grande, um coração de mãe, essas mulheres abençoaram. Eu conheço algumas mulheres que fizeram isso, que mesmo sendo casada e não tendo filhos, por N razões, não cabe a nós agora avaliarmos, julgarmos esse acontecimento de maneira alguma, mas cabe a nós reconhecermos que muitas mulheres no reino de Deus, mesmo não tendo sido mães, elas são bênção tremenda no reino de Deus e abençoam a vida de inúmeros filhos, mesmo não sendo seus filhos biologicamente falando. Então eu quero parabenizar todas as mamães que estão vivas e nos assistem, nos ouvem nesse momento. Quero parabenizar, fazer uma memória póstuma às mães que deixaram memória, recordações, exemplos de vida para os seus filhos, deixaram saudade para os seus filhos. E quero homenagear também aquelas mulheres casadas que, mesmo não tendo filho biologicamente falando, foram mães espirituais de inúmeros adolescentes, jovens e crianças, abençoando a vida de inúmeras pessoas, inúmeros adolescentes, jovens cristãos. Então eu quero orar nesse momento e quero pedir ao Senhor que abençoe todas as mamães que nos assistem. No Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, onde quer que esse vídeo chegue, que essa mãe seja abençoada, que esta mãe seja confortada pelo Senhor, que esta mãe sinta a boa mão do Senhor sobre a sua vida, especialmente no dia de hoje. Então nós vamos agradecer nesse momento. Eu peço a você que feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se te for possível. Vamos orar nesse momento agradecendo por todas as mamães do nosso Brasil e a quem esse vídeo possa alcançar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje é domingo, um dia muito especial, quando a família cristã se reúne na igreja local para te adorar em espírito e em verdade. Mas, ó Deus, as circunstâncias não nos permitem fazer isso. Existe, ó Deus, a necessidade de isolamento social para que possamos vencer, ó Deus, a contaminação por esse vírus chamado coronavírus. Por isso, ó Pai, a família da fé não pode estar reunida em comunhão nesta manhã, nos últimos domingos também. Nesta hora, ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe todas as famílias, todos os lares que nos assistem. E eu quero te pedir, ó Deus, de uma maneira muito especial, pelas mamães, por todas as mulheres que abençoam, que são abençoadas pelos seus filhos, por aquelas mães que já partiram, mas deixaram recordações maravilhosas no coração dos seus filhos, e por aquelas mulheres que, mesmo não sendo mãe, fisicamente falando, foram mães espirituais, abençoando a vida de jovens, de adolescentes, de juniores e de crianças. Que a todas essas mulheres o Senhor abençoe poderosamente, concedendo graça, concedendo paz, concedendo alegria, ânimo e, acima de tudo, Senhor, eu te peço que o Senhor conceda a todas essas mulheres a tua proteção, para que nenhuma delas seja contaminada pelo coronavírus. Preserva, ó Deus, a vida das mães, preserva, ó Deus, a vida dos pais, preserva, ó Deus, a vida dos filhos, preserva, ó Deus, a vida dos tios e tias, preserva, ó Deus, a vida dos avós e avós. Preserva, ó Deus, a vida neste momento. Nós te pedimos e entregamos esse momento em tuas santas mãos,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e nesse momento nós iremos adorar o Senhor. Eu convido você para acompanhar o louvor que estará sendo entoado nesse momento. Mais uma vez eu te peço, eu insisto, não deixe que nada atrapalhe esse momento de culto de adoração. Não aproveite do momento da música para ir pegar alguma coisa, a não ser que seja estritamente necessário. Caso contrário, só se levante, só retire a atenção dessa tela ao término desse encontro. Passamos pouco tempo, mas esse pouco tempo é extremamente importante, especialmente nos dias que estamos vivendo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. 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 Depois desse momento de louvor, de adoração, é muito bom nós estarmos reunidos. Eu sei que o ideal seria estarmos juntos, cada comunidade reunida nesta manhã, para nós nos vermos, conversarmos, trocarmos experiências, como sempre fazemos no domingo pela manhã, e acima de tudo estarmos adorando, estarmos meditando na palavra, aprendendo com a experiência do outro, sendo enriquecidos espiritualmente pela experiência daquele ou daquela que faz parte da comunidade, que compartilha essa experiência, por exemplo, na Escola Bíblica Dominical. Mas isso não é possível. Infelizmente, esse momento não nos permite. O tema deste manhã não poderia ser um tema diferente daquele que nós iremos tratar
aproveitando a ocasião, o ensejo de homenagem às mulheres, às mamães, como já foi dito, nós iremos tratar nesta manhã de um assunto ligado às mulheres. O tema desta manhã, tanto agora pela manhã quanto logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o nosso reencontro marcado. O tema desta manhã é a compaixão de Deus pelas mulheres. Nós vamos trabalhar esse assunto e queremos fazer um lembrete que nós anunciamos no vídeo da semana passada, que neste domingo nós teremos a ceia, Só que existe aquele ou aquela que de repente esqueceu durante a semana ou acordou em cima da hora no domingo e você não teve a oportunidade de comprar o suco de uva ou o pão para nós realizarmos a ceia. Então eu queria te lembrar nesse momento que logo mais à noite, às 19 horas, nós temos um reencontro marcado e nesse reencontro, à noite, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Será uma ceia totalmente virtual, onde você estará servindo os elementos dentro da sua casa e nós estaremos celebrando todos juntos. Será a primeira ceia virtual que eu vou celebrar na minha vida. E tenho certeza que será a maior ceia em termos de número e de alcance, porque tem pessoas de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro e do Brasil nos assistindo. E alguns, que têm contato com esse ministério, também nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, pode ser que na noite de hoje, a Igreja Batista Central do Fonseca tenha a maior ceia da sua história, com tanta gente participada e engajada. Na semana passada, eu recebi o comunicado de pessoas que assistiram o vídeo, que não são da nossa igreja, que disseram, olha, vou ceiar com vocês, quero participar da ceia com vocês. Então, é um momento novo, diferente, mas também guarda em si as oportunidades maravilhosas que nós podemos ter de fazer uma grande ceia virtual para a glória de Deus. Na França, durante muitos anos, ficou conhecido um ditado muito interessante que dizia o seguinte: quem educa um menino bem educadamente prepara um grande cidadão. Porém, quem educa uma menina bem educadamente prepara uma geração. Então, quando você educa um menino, segundo esse ditado popular da França, quando você educa o menino, você prepara um grande cidadão, alguém que vai ser bênção na sociedade, vai agir com ética, vai agir com decência e vai honrar a sociedade, vai ser motivo de orgulho na sociedade. Mas diferentemente, quando você educa uma menina, você prepara uma geração. Esse ditado está fazendo referência a um aspecto, uma capacidade que Deus deu à mulher. Deus deu à mulher a capacidade de influenciar. É algo assim extraordinário a capacidade que a mãe tem de influenciar a vida dos filhos, de influenciar a vida do marido, de agregar, de juntar a família. A Bíblia chega ao ponto da Bíblia afirmar que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ou seja, há uma influência da mulher na casa, há uma influência da mulher sobre a vida dos seus. Deus a capacitou dessa forma. Mas nós poderíamos ler inúmeras passagens que falam sobre a compaixão de Deus pelas mulheres. Inúmeros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas nessa manhã, aprove o Senhor colocar no coração daquele que vos fala, de nós trabalharmos em Lucas capítulo 7, de 36 a 50. A primeira parte agora de manhã e a segunda parte logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Lucas capítulo 7, de 36 a 50. Nós iremos ler uma parte nessa manhã e continuaremos logo mais à noite a segunda parte dessa reflexão. Lembrando que Jesus foi convidado para uma refeição, possivelmente um almoço, na casa de um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um membro de um partido religioso hebraico. Havia vários partidos religiosos hebraicos em Israel no primeiro século, na época de Cristo. Esses partidos surgiram no final, aproximadamente no final do terceiro século a.C. e início do segundo século a.C. Esses partidos religiosos hebraicos, por que esse nome? Porque é política e religião imbricados, envolvidos. E esses partidos religiosos hebraicos, os zelotes, os saduceus, os herodianos, os fariseus, eles estão tentando responder às demandas do seu tempo. Final do terceiro século, início do segundo século, não existe revelação canônica. Não tem nenhum livro do Antigo Testamento, nem do Novo escrito nessa época. Então o povo está sem uma revelação especial de Deus. Esses grupos estão tentando responder às demandas da espiritualidade daquele momento.
Por isso, partidos religiosos hebraicos. E aqui, qual é o partido envolvido? O partido envolvido é o partido dos fariseus. Os fariseus eram leigos, aproximadamente 6 mil homens em Israel. E eles eram profundamente dedicados no cumprimento da lei, entendiam que a espiritualidade estava fortemente ligada ao cumprimento da lei. Então, nós vamos ler Lucas capítulo 7, de 36 a 50, lembrando isso, Jesus foi convidado para uma refeição, possivelmente um almoço, na casa de um fariseu chamado Simão. Simão convidou Jesus, convidou outros fariseus para estarem presentes. Quando Jesus está presente, entra uma mulher de moral duvidosa e essa mulher começa ali a lavar os pés e enxugar os pés de Jesus. Olha que situação totalmente inusitada, diferente. Lucas capítulo 7, verso 36. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Ele foi convidado para ter um momento de comunhão. E isso se chama comensalismo. Comensalismo é o quê? É colocar à mesa e ter comunhão com as pessoas que são mais próximas, que são queridas a nós. Por exemplo, alguém chega de manhã para te visitar, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. É comum a família convidar essa pessoa que está visitando para o almoço. Ou, diferente disso, a pessoa chega às 2 horas, às 3 horas, às 4 horas da tarde para fazer uma visita àquela família querida. É comum a dona da casa preparar um bolo, alguma coisa, ou o dono da casa sair para comprar um pão, para comprar alguma coisa para oferecer de lanche da tarde para essa pessoa que agraciou a família com a sua visita. Isso tem um nome, isso se chama comensalismo. Esse sentar à mesa, esse ter comunhão ao redor da mesa. Então, essa é uma tradição judaico-cristã que nós ocidentais herdamos e influenciou a nossa cultura. Jesus, naquele momento, foi convidado para estar à mesa, para ter comunhão, para participar da refeição. Verso número 37. E havia uma mulher pecadora na cidade. Bem, até aí não disse muita coisa, porque todo ser humano é pecador. Durante Gênesis 1 e 2, não éramos pecadores. Nossos pais não eram pecadores. Adão e Eva não eram pecadores. Mas a partir do capítulo 3, dada a desobediência ao mandamento probatório de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nossos pais se tornaram pecadores e o pecado nos atingiu e todos nós nascemos pecadores. Nós estamos, no sentido espiritual, separados de Deus. Então, quando nós falamos em pecado, devemos entender que existem 2 grupos de pecadores sobre a face da terra. Pecadores que não são redimidos e pecadores que são redimidos. Mesmo aquele ou aquela que creu em Jesus como Senhor e Salvador, continua sendo pecador, só que agora um pecador redimido. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua verdade, a sua palavra, o Logos, não está em nós. Ou seja, se nós dissermos que não temos cometido pecado, estamos asseverando sobre Deus aquilo que não é verdade, porque nós continuamos a ser seres pecadores. O que caracteriza a vida cristã, a experiência salvífica, não é o fato de parar de pecar. Nós não vamos conseguir, pelo menos nessa vida, porque há 3 tempos da salvação. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do domínio do pecado e nós seremos salvos da presença do pecado quando estivermos na eternidade face a face com Deus. Mas nesta realidade nós continuamos a ser seres pecadores e não conseguimos não pecar. O que caracteriza a salvação? O que caracteriza a experiência salvífica? Não é o fato de nos tornarmos pessoas perfeitas e não pecadores, mas o fato de travarmos uma luta contra o pecado. É isso que caracteriza a experiência salvífica. Então, dizer que essa mulher era pecadora não estava dizendo muita coisa. Fosse ela uma pessoa crente ou não, ela continuava sendo pecadora. Mas ela era uma mulher o quê? O texto diz que era uma mulher pecadora na cidade. Ou seja, não dá nenhuma identidade. Quando vai falar sobre o homem, sobre o anfitrião, aquele que convidou Jesus para esse momento de comunhão, diz que o nome dele é Simão. Ou seja, ele tem um nome, ele tem uma identidade. Ela não tem um nome, ela não tem identidade. Ela tem ali uma designação, uma atribuição ligada a uma geografia. Então, você observe bem, ele tem um nome, ela não tem nome. Ele é aceito ética e moralmente, ela não é aceita ética e moralmente. Ele tem uma condição financeira que dá ele condições de oferecer um almoço, ela não tem condições de fazer isso. Ele é aceito ética e moralmente, ela é rejeitada ética e moralmente. Então você veja que eles dois são pessoas com características, com importância na sociedade totalmente diferentes.
Mas essa mulher, não obstante todo esse quadro, e o ambiente onde Jesus está ser um ambiente majoritariamente masculino, e diga-se de passagem, o judeu, quando acordava de manhã, ele agradecia a Deus 3 coisas. Ele agradecia o fato de ser judeu e não ser gentio, ele agradecia o fato de ser livre e não ser escravo, e ele agradecia o fato de ser judeu e não ser gentio. Então, ele agradecia o fato de ser judeu e não ser gentio, ele agradecia o fato de ser livre e não ser escravo, e ele agradecia o fato de ser homem e não ser mulher. Então você veja a compreensão que a sociedade de então, com um pensamento tremendamente machista, patriarcal, tem sobre a mulher. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, ainda que a sociedade veterotestamentária, os homens do Antigo Testamento, ou os homens do Novo Testamento pensassem dessa forma, isso não quer dizer que o Deus das Escrituras Sagradas seja preconceituoso, seja machista, tenha qualquer tipo de retaliação ao ser humano. De maneira nenhuma. Deus salva e ama sem fazer acepção, sem fazer diferenciação entre as pessoas. Quando Deus olha dos céus para a terra, ele só vê 2 grupos, salvos e perdidos. Não há outro grupo sobre a face da terra. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. Então, num ambiente majoritariamente masculino, num ambiente onde possivelmente 100% dos presentes fosse homem, onde existe esse tipo de visão da mulher, existe esse tipo de compreensão a respeito do sexo feminino, essa mulher adentrar o ambiente onde esses homens se encontram, ela naquele momento só tinha uma preocupação: adorar Jesus e manifestar a sua gratidão. Como que essa mulher chega até Jesus e por que chega dessa forma? Muito provavelmente essa mulher ouviu alguma pregação, alguma palavra de Jesus em um momento anterior a esse. Porque nesse momento Jesus não está se dirigindo a ela. Então, provavelmente essa mulher ouviu uma palavra de Jesus, a pregação de Jesus, algum aconselhamento, algum milagre, antes desse momento. 2. Essa mulher, ao ter ouvido a palavra de Jesus, ao ter tido uma experiência com o Filho de Deus, com o Evangelho, essa mulher possivelmente creu na palavra de Jesus Cristo. E agora ela se aproxima de Jesus, não levando em consideração todo o juízo, todas as avaliações e as condenações não verbais que essa mulher poderia enfrentar nesse momento. As mulheres naquela época não eram contadas. Quando Jesus multiplica pães e peixes e serve para a multidão de 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, mulher e criança não contavam. Então, este é o cenário em que essa mulher se encontra. E mesmo diante desse cenário, ela não se intimidou para adorar Jesus, para estar na presença dele, para externar toda a sua gratidão. A gente vai ver isso na reflexão de logo mais à noite, lá no verso de número 47, que será objeto da nossa reflexão logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Nós veremos que ali Jesus não está perdoando. Jesus, na verdade, está anunciando a ela aquilo que Deus já havia feito. Esta mulher entra ali para manifestar a gratidão por já ter sido perdoada. É a ideia que está na parábola que nós iremos ler e a ideia que está na conversa de Jesus, tanto com Simão quanto com a mulher, após ele contar a parábola. Então, essa mulher entra ali para externar a sua gratidão, para externar naquele momento toda a alegria por ter tido um encontro pessoal com Deus, por ser uma pessoa salva. Mas talvez você diga assim: mas pastor, eu conheço algumas pessoas salvas. E eu olho para essas pessoas e eu não consigo reconhecer, eu não consigo perceber. Eu queria saber mais sobre essa alegria, sobre essa experiência da salvação. Eu quero dizer a você que há muito tempo atrás, houve um debate num teatro e muitas pessoas estavam ali assistindo o debate e havia uma pessoa que não cria em Deus desafiando qualquer cristão que estivesse presente.
E essa pessoa então decidiu desafiar os cristãos que ali estavam, dizendo, olha, alguém me fale sobre Deus, alguém me fale sobre o Evangelho, para eu sentir um pouco disso que vocês sentem, porque vocês falam que sentem alguma coisa, mas eu não sinto isso que vocês sentem, então eu queria entender, eu queria sentir isso. E aí subiu uma pessoa que foi até lá a parte da frente, onde estava esse homem, que não cria em Deus, que desafiava as pessoas a explicarem para ele essa fé, e essa pessoa então sentou lá na frente com um saco na mão, um saco de papel, um saco de papelão. E ele falou, olha, eu não creio em Deus, eu não acredito no Evangelho, eu queria que você me explicasse isso, me falasse, porque você experimenta uma coisa que eu não consigo experimentar e eu queria saber o que é isso. Quem sabe eu experimentando essa realidade que você experimenta, eu não vou querer crer em Jesus. E dizia ele para o outro que havia sentado, você vai me provar a existência de Deus? O que você pretende fazer? E aí ele tira de dentro do saco uma laranja e uma faca. E começa a descascar a laranja. E o outro fica nervoso. Ué, rapaz, você veio aqui me provar que Deus existe, você veio aqui provar que o Evangelho realmente funciona, que eu tenho como sentir essa alegria, quem sabe eu acabo aceitando esse Deus. Eu estou pensando que você vai debater comigo, você vem para cá para frente, com esse auditório aí imenso, nos ouvindo, você vem para cá para descascar uma laranja, o que você vai fazer com isso? Ele, não, você espera um bocadinho que já eu vou te mostrar. E aí foi descascando muito calmamente, descascou tudo, pegou a casca, jogou dentro do pacote, cortou a laranja, jogou a faca dentro do pacote e aí experimentou a laranja. Chupou a laranja uma única vez. Quando terminou de chupar a laranja, perguntou ao outro que estava questionando, essa laranja que eu experimentei, ela é doce ou é azeda? E aí o interlocutor disse, olha, eu não tenho como saber isso, rapaz. Como é que eu vou saber se essa laranja é doce ou azeda, se foi você quem experimentou essa laranja? Ele disse, olha, o Evangelho é a mesma coisa. Não há como você saber que uma coisa é boa, é extraordinária, é maravilhosa, se você não experimentar, se você não saborear essa experiência salvífica. Você veja bem, essa mulher é levada a tomar uma atitude totalmente incomum para a realidade que ela vivia, e diga-se de passagem, 2000 anos se passaram e essa atitude continua sendo incomum. Imagine você, mulher que me ouve nesse momento, casada. Se você estivesse numa comunidade eclesiástica no dia de hoje, domingo, estamos no domingo, nessa manhã, meditando na palavra de Deus. Se você, mulher casada, estivesse ao lado do seu marido numa comunidade eclesiástica, onde vocês são membros, onde vocês fazem parte, onde vocês dominicalmente oram ao Senhor e cultuam ao Senhor. E de repente, do nada, aparecesse uma mulher com uma saia muito curta, e essa mulher chorando, tirasse o calçado do seu marido, tirasse o primeiro tênis, tirasse o segundo e começasse a lavar ali aos pés do seu marido com um pano muito limpo, com água muito limpa, e começasse a lavar e chorar. Talvez você, sendo uma mulher mais agitada, na hora que ela tirasse o primeiro tênis, não daria nem tempo de tirar o segundo, que alguma coisa iria acontecer. Agora imagine uma situação 2, o lado B dessa história. Você e o seu marido, seus filhos, estão nesse momento participando do culto na sua igreja. E o pastor está lá na frente, com diáconos ou com presbíteros, preparando-se para servir a ceia. De repente, do nada, aparece uma mulher que ninguém conhece, que ninguém nunca viu. E ela entra na comunidade com um balde na mão, com um pano, com água, e ela vai lá na frente, tira o sapato do pastor, tira o outro pé do sapato, tira as 2 meias do pastor, sobe a calça dele e começa a lavar os pés dele, numa demonstração de gratidão, de sentimento, de gratidão mesmo naquele momento. Como que você, que está sentado, participando do culto, iria entender esse momento? Talvez fosse um reboliço na comunidade. Ué, mas peraí, o que está acontecendo? Imagine se essa mulher fosse uma mulher conhecida e fosse tida como uma mulher de moral duvidosa. Ou que entrasse naquele ambiente com uma saia tão curta que manifestasse ali uma certa sensualidade diante da comunidade. Como seria a reação, primeiro das mulheres e também dos homens? Talvez esse pastor recebesse o impeachment ali mesmo. Quando ele fosse tentar explicar, não desse tempo. Imagine você, isso nós estamos falando no século 21, em 2020, passados-se 2000 anos. Agora imagine nos dias de Jesus, quando ela entra nesse ambiente majoritariamente masculino, ela entra ali com o vaso de alabastro, ela quebra esse vaso e começa a lavar os pés de Jesus, ela entra com o cabelo solto, a mulher não andava com o cabelo solto, nem dentro de casa, normalmente o homem via a mulher de cabelo soltos
na noite de núpcias. Porque dentro de casa também não era apto da mulher andar de cabelo solto, porque sugeria uma certa apresentação da sua nudez, parte do seu corpo. Então não era um hábito naquela época. Então essa mulher, ela entra nesse ambiente majoritariamente masculino. Tem um grupo ali que é o grupo do Partido Religioso Hebraico dos Fariseus, que são ávidos pela guarda da lei, tem grande paixão pela lei. Essa mulher de moral duvidosa, sem identidade, sem nome, sem paradeiro, ela entra ali e vai direto a Jesus, que eles chamaram para essa refeição. Provavelmente Simão, um dos fariseus, tenha ouvido Jesus falar em algum lugar, tenha visto Jesus fazer algum milagre e criou nisso o interesse de conhecê-lo melhor, de conversar com ele. E Jesus teve um ministério de pouca duração. Se ele fosse um mestre de há 40 anos, há 30 anos, há 50 anos, muita gente o conheceria, aquele momento poderia passar. Mas, na verdade, Jesus não é tão conhecido assim. Teve um ministério de aproximadamente 3 anos. E eles agora olham para essa cena, se deparam, eles estão na expectativa de Jesus interromper a cena. Eles estão na expectativa de Jesus falar com o anfitrião, com Simão, e Simão chamar um servo e colocar aquela mulher a pontapé para fora. Mas não. Jesus acolhe aquela mulher. Jesus não faz nenhuma condenação sobre ela. Muito pelo contrário, no decorrer da conversa, que a gente vai ver logo mais à noite, Jesus enaltece a mulher e deprecia Simão, que é o anfitrião, que é o dono da casa, quem serviu o banquete. Então, você observa o seguinte, nós encontramos nessa atitude de Jesus 4 aspectos. A face graciosa de Deus, de agir com os seres humanos não por aquilo que eles merecem, mas por aquilo que eles precisam. A face inclusiva de Deus. Não havia espaço no coração daqueles homens para uma mulher como essa que se apresentou ali na presença de Jesus. Ela será recriminada subjetivamente por Simão, mas havia espaço no coração do Deus homem para que aquela mulher fosse acolhida. Essa situação revela a face graciosa de Deus, o aspecto inclusivo do Evangelho, o aspecto relacional e a postura libertadora de Jesus Cristo, de fazer por nós aquilo que somente Ele é capaz de fazer, nos libertar, nos dar vida e vida em abundância. Qual foi a reação daquele grupo exemplificada por Simão? Qual foi a reação em relação à mulher, em relação a Jesus? Qual foi a reação? Vamos observar? Verso número 38. E pondo-se atrás dele, é uma referência ainda à mulher. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. A mulher, repito, não andava em público com os cabelos soltos, ainda mais entrar nesse ambiente para enxugar os pés. Por que ela fez isso? O que parou na mentalidade viciada, religiosa, legalista desses homens em relação ao Filho de Deus? Será que eles duvidaram do ministério, da idoneidade, da seriedade das ações de Jesus Cristo? O fato de nós olharmos para uma realidade, aquilo que está a um palmo da nossa visão, que é imediatamente visível a nós, o que eu estou vendo é exatamente a realidade dos fatos? Ou o que me chega através das imagens, me chega interpretado? Eu tenho acesso ao fato bruto, ou eu tenho acesso intuitivamente a uma interpretação, pois a minha subjetividade, o meu interior, está operando também? Será que quando fazemos as nossas avaliações e as nossas ações, e até mesmo quando usamos aquele jargão, mas eu ajo conforme a minha consciência, mas eu pergunto a você, a nossa consciência não foi atingida pelo pecado? Será que todas as conclusões que nós chegamos a respeito do próximo
nós não corremos o risco de errar na avaliação? Simão fará 2 avaliações. Vai emitir 2 juízos. Um sobre a mulher e um sobre a parábola que Jesus vai contar. No primeiro, ele erra. No segundo, ele acerta. Queria dizer a você que nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Nós somos senhores e senhoras das palavras que nós não falamos. Porém, nos tornamos escravos das palavras que falamos. Então, tenha muito cuidado ao emitir juízo de valor sobre o próximo. Verso de número 39. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Então, em primeiro lugar, ele erra ao emitir juízo de valor, ao emitir dúvidas sobre o ministério profético de Jesus Cristo. Por Jesus não ter agido ou reagido da maneira como Simão entendia que seria correta, que seria rejeitar a mulher e escorraçá-la dali, o que todos estavam esperando, e Jesus não fez, para ele, Jesus não é um profeta na acepção plena da palavra. Se este fosse realmente profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Se este fosse realmente profeta, tomaria uma atitude para encerrar essa cena trágica que nós estamos assistindo, esse espetáculo horroroso que nós estamos vendo. Se esse realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher de moral duvidosa e que ela está entrando aqui com alguma intenção que não é boa e ela deve ser retirada de entre nós. Se esse homem fosse profeta, genuinamente, como dizem e falam que ele é, ele saberia quem é essa bruaca que está aqui entre nós. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão não sabia, a mulher não sabia, e os demais que estavam presentes também não sabiam, que Jesus, como Deus homem, tinha acesso ao pensamento e às intenções do coração. Então, Simão teve um pensamento. E esse pensamento, eu não vou me surpreender se esse pensamento fosse o pensamento comum, fosse o pensamento comum de todos os demais homens que estavam presentes naquela reunião. Mas Jesus então vai chamar a atenção de Simão, e Jesus começa a fraseologia da afirmação de Jesus em direção a ele, dá a entender de uma conversa séria e desagradável. Jesus então vai contar uma parábola. Vai contar uma parábola sobre um credor e tinha 2 pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. O denário era o salário referente à diária de um trabalhador, o que um trabalhador recebia para as suas necessidades diárias. Então vamos convencionar o denário para os nossos dias de maneira assim, bem valorizada. Vamos colocar assim que a diária de um trabalhador braçal seria hoje R$200. É bem verdade que em lugares diferentes no Brasil, cada região vai estipular um valor e também de acordo com o grau de técnica, de especificidade que é exercido esse trabalho. Mas nós estamos falando, na verdade, de um trabalho braçal, de um trabalho agrícola. Então, o trabalho que era exercido em um dia recebia, convencionamos, R$200. 500 denários
vezes R$200, R$100.000. 50 denários vezes R$200, R$10.000. Então, o primeiro tinha uma dívida com o credor de R$100.000. E o segundo tinha uma dívida com esse mesmo credor de R$10.000. Imagine você se você tivesse uma dívida de R$10.000 e tivesse que fazer o parcelamento no banco. É uma situação. Ainda que o juro fosse pequeno, é uma situação. Imagine você se você tivesse que fazer um parcelamento de uma dívida de um negócio que não deu certo, por exemplo, e você gastou horrores, e hoje você tem uma dívida de R$100.000. Ainda que o juro seja pequeno, você está com uma dívida imensa se você não ganha muito. É bem verdade que há no Brasil pessoas que podem pagar esse valor à vista, mas há muitas pessoas, a grande maioria da população, que teria que parcelar esse valor. Imagine você se você tivesse de parcelar R$100.000. Então vamos pensar em 3 situações. Alguém deve R$1.000 e precisa parcelar essa dívida. Alguém deve R$10.000 e precisa parcelar essa dívida. Alguém deve R$100.000 e precisa parcelar essa dívida. Suponhamos que os 3 foram perdoados. Quem devia 1.000, quem devia 10.000, quem devia 100.000. Os 3 foram perdoados. Pergunta a você, qual dos 3 terá maior gratidão? Dá a entender, num raciocínio humano e lógico, que é aquele que tinha uma dívida de R$100.000 imensa, iria pagar esse parcelamento muitos e muitos anos, que essa pessoa vai demonstrar maior gratidão. Essa é a ideia da parábola que Jesus vai contar. Nessa parábola, ele está usando uma linguagem metafórica para falar que o credor é Deus e que os 2 devedores seriam, hipoteticamente, a mulher com uma grande dívida e Simão entendendo que tinha uma dívida muito pequena com Deus. Mas, respondendo Jesus, lhe disse, verso número 40, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Uma conversa desagradável, uma conversa grave, uma conversa importante. Ele respondeu, dize a mestre. Eu tenho uma coisa para dizer a você, pode falar, sou todo ouvidos. Certo credor tinha 2 devedores. Preste atenção à história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Vezes R$200, R$100.000. E o outro, 50 denários. O trabalho de um diarista. Trabalho diário de um trabalhador braçal. Convencionamos aí R$200 para ficar bem valorizado. 50 vezes 200, R$10.000. Então, para fazermos assim, termos uma ideia melhor de conta, era como se alguém devesse R$100.000 e o outro devesse R$10.000. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? Quem foi perdoado em R$100.000 ou quem foi perdoado em R$10.000? Quem foi perdoado em 500 denários ou quem foi perdoado em 50 denários? Qual dos 2 amará mais, terá maior gratidão? Quem não tem gratidão pelas pessoas que nos abençoam, pelas pessoas que nos ajudam. E esse é um sentimento maravilhoso, expressarmos gratidão por alguém que um dia nos ajudou, por alguém que um dia nos abençoou. Esse sentimento de gratidão, ele faz muito bem a nós, e quando expressamos isso sinceramente, sem bajulação, sem constrangimento, mas sinceramente em relação ao próximo, isso abençoa a vida do próximo, faz muito bem lembrar o bem que um dia foi feito a nós. A ingratidão, sem dúvida alguma, é um sentimento que deve ser rechaçado. Não faz bem a quem o detém e não faz bem a quem nos ajudou. Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. Então, você observa que eu tenho aqui 2 realidades. Eu tenho 2 tipos de pecadores nesse ambiente.
Existe alguém que é pecadora e se acha muito pecadora. E existe alguém que é pecador, mas se acha pouco pecador. Esses dois, ao serem perdoados por Deus, ela foi perdoada por Deus, ela entra naquela sala, ela adentra aquele ambiente na condição de alguém que já ouviu a mensagem de Jesus anteriormente, ela entra na condição de perdoada. E Simão se entende também como alguém perdoado. Mas ela se entende como alguém que carece de muito perdão. Simão se entende como alguém que carece de pouco perdão. Não é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que eu não sou pecador. Eu não sou pecadora. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Então, como que eu sou pecador? Na verdade, essa pessoa, pela sua conduta ética e moral, ela entende que Deus deveria dar até uma oportunidade a ela, independente de Jesus Cristo, mas pelo fato dela ser uma pessoa correta. Quem sabe ela até não mereceria a salvação. Deixa eu contar uma história para você, assim, muito breve. Havia numa escola um menino que era muito levado, o nome dele era Joãozinho. E esse menino, apesar de ser um menino muito levado, muito bagunceiro, estudava numa escola pública e morava no pé de uma comunidade. E esse menino, então, ele se ausentou da escola, abandonou a escola, e o professor tinha muito apreço por ele, e o professor decidiu fazer uma visita a Joãozinho, pegou lá o endereço, e ele ia levar para o Joãozinho uma camisa e uma calça, para dar de presente a Joãozinho, para estimular Joãozinho, uma vez que Joãozinho era um menino muito pobre, para estimular Joãozinho a frequentar a aula. Quando o professor estava indo visitar Joãozinho, subindo a comunidade, lá de cima, Joãozinho viu que o professor estava vindo, e ele não queria que o professor conversasse com a mãe dele, explicasse a situação dele, falasse que ele estava faltando a aula, que ele iria perder o ano. E ele, quando o professor, à medida que o professor foi se aproximando da casa de Joãozinho, ele pegou uma pedra. Quando o professor foi chegando, ele tacou uma pedra que pegou na testa do professor e cortou a testa do professor. O professor, então, meio tonto, deixou ali na porta da casa aquele embrulho, falou que era para o Joãozinho, jogou lá, mas desceu e foi ao médico, foi ao pronto-socorro para ali dar o ponto e consertar o corte que ele teve da pedra. Aquela história circulou ali perto da casa de Joãozinho e a mãe de Joãozinho soube do acontecimento, soube da pessoa que era, e o próprio Joãozinho confessou, falou com ela: mãe, eu taquei a pedra nele, eu não queria fazer isso, mas eu taquei a pedra nele, porque eu não queria que ele chegasse até você e dissesse a você que eu estava faltando a aula. E ela disse: Joãozinho, você é louco, você poderia ter matado aquele professor, e olha o que ele deixou aqui, ele deixou uma calça e deixou uma camisa para você. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos na escola pegar o endereço do professor, nós vamos contar tudo o que aconteceu, e eu e você iremos lá, você vai pedir desculpa ao professor e eu vou devolver esse presente a ele. Eu vou devolver essa calça, eu vou devolver essa camisa. E ela foi lá, foi até a escola, pegou o endereço, comunicou tudo à secretaria, falou o que havia acontecido e decidiu então visitar o professor levando Joãozinho. Joãozinho iria confessar a culpa, ia dizer que ele que tacou a pedra, ia pedir desculpa ao professor e ela iria devolver a calça e a camisa, porque Joãozinho literalmente não merecia, não só pelo que havia feito, mas também pela aula que não estava frequentando. Pois bem, foram até a casa do professor, a esposa do professor atendeu eles com muito carinho, com muita gentileza, falou: Joãozinho, meu marido foi lá te visitar, Joãozinho, levou até um presente para você, e a mãe de Joãozinho mostrou: está aqui o presente. E eu queria conversar com ele, queria fazer uma visita, nós podemos ir até ele. E a esposa, prontamente, muito educada, falou: prontamente, vem até cá. Levou até o quarto, e lá estava o professor deitado, com alguma coisa na cabeça ali, um gelo, alguma coisa assim. Quando ele viu o Joãozinho, ele ficou muito feliz: rapaz, eu fui lá te visitar essa semana,
E infelizmente eu não pude chegar até você, porque tacaram uma pedra, acertaram, não era muito grande, mas cortou a minha testa. E Joãozinho está ali de cabeça baixa e a mãe também triste. E o professor, rapaz, você deve se alegrar, rapaz, eu estou muito feliz de você estar vindo aqui. Mandou a esposa preparar um lanche para Joãozinho. E aí a mãe do Joãozinho disse, olha, ele tem uma notícia que não é muito boa para o senhor, mas nós viemos aqui porque a gente soube do ocorrido e o Joãozinho tem uma coisa muito triste para dizer ao senhor. Fala, Joãozinho! E o Joãozinho disse, olha, professor, eu quero dizer ao senhor o seguinte, eu queria pedir perdão ao senhor, porque essa pedra, quem tacou essa pedra no senhor fui eu. Ele, Joãozinho, foi você que tacou a pedra em mim? Joãozinho, foi, professor, fui eu. Aí a mãe pegou a palavra e falou, então, professor, Joãozinho está pedindo perdão e eu vim aqui devolver esse presente que o senhor levou para ele, porque ele não merece pelas aulas que ele está faltando, agora eu descobri, e ele também não merece por essa covardia que ele fez com o senhor. O professor disse, espera aí, você não vai devolver nada. Eu não dei esse presente ao Joãozinho porque ele merece. Eu dei esse presente ao Joãozinho porque ele precisa. Então você, meu querido, minha querida, você não é salvo porque você merece, porque você é bom, porque você é ético, porque você é generoso, porque você chega no horário no trabalho, porque você não rouba, porque você não mente. Você não é salvo ou salva porque você merece. Você é salvo porque você precisa. Porque dentro do coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. Não que Deus possa ser medido, mas que só Ele preenche. Só Jesus é capaz de montar o quebra-cabeças da nossa existência. Só Jesus é capaz de dar sentido à nossa realidade. Por que essa mulher foi até Jesus? Porque uma vez salva, ela entendia que não foi salva porque ela merecia, mas era porque ela precisava por ser pecadora, aquilo que eu e você também somos. E uma vez salva, ela foi lá para manifestar gratidão, porque a sua vida teve um vazio preenchido e a sua existência passou a ter sentido. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta manhã, conceda graça, paz e alegria ao seu coração. E nesse momento nós iremos ouvir um louvor. Nós estaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Ao Rei dos Reis consagrado tudo o que sou, de gratos louvores.
Depois desse momento de louvor, de adoração, eu creio que nós iniciamos esse momento de transmissão com um coração diferente do momento em que nos encontramos agora. E isso eu quero dizer a você que eu não atribuo a mim, porque eu tenho muito pouco ou quase nada a te oferecer, mas atribuo isso ao Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que não é meu, eu sou apenas uma testemunha, um pecador que testemunha de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de Jesus, que é capaz de preencher o nosso coração, dar sentido à nossa existência, trazer uma razão de viver a nossa vida, ter um motivo pelo qual acordar todas as manhãs. Então, eu desafio você a crer nesse Jesus, a crer nesse Evangelho, independente das circunstâncias, do momento que nós estamos vivendo, da crise que o nosso país e o próprio mundo passa. Em nome de Jesus, creia nele. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nós vamos orar, e antes da oração eu faço assim 2 lembretes a você. Primeiro, lembrar que logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos a ceia, continuaremos a reflexão que nós iniciamos nessa manhã, nesse mesmo texto, e logo mais à noite, às 19 horas, e teremos também a ceia do Senhor. Você deve separar o pão e você deve separar o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo, e o pão simbolizando o corpo de Cristo, partido e vertido no Calvário em nosso lugar. Nós entendemos que essa ceia, esse pão e esse vinho não estão mudando de substância, continua sendo uva e continua sendo pão, mas que no momento da ceia eles possuem um simbolismo e nós devemos comer e beber com muita gratidão, com muita alegria, porque o inocente pagou o nosso lugar. O segundo lembrete é de que se esse vídeo, se essa experiência dessa manhã falou o seu coração, te abençoou, se inscreva no canal. Vai lá, clica lá em inscrever-se, clica no sininho para você receber as comunicações e dá uma curtida, dá um joinha aí nesse vídeo para que ele se multiplique, para que seja transmitido para mais pessoas. Vamos espalhar esperança aos corações. Você abre os jornais, você abre a internet, você abre o jornal, você abre o Jornal Nacional, o jornal de qualquer canal, a maioria é má notícia. É só morte, sangue, tudo. Então, nesse momento não, aqui é boa notícia. O Evangelho de Jesus é a boa notícia. Então eu peço a você, em nome de Jesus, espalhe essa boa notícia. Pastor, eu não estou podendo sair para evangelizar. Ué, mas você tem o celular. Então pega esse vídeo no seu celular e dispara para as pessoas que fazem parte do seu celular, da sua vida. Faz uma lista de transmissão e manda para todo mundo. E diz, olha, isso aqui é um pastor que eu conheci, uma mensagem que vai te abençoar, que vai trazer esperança ao seu coração. Então envia isso para os seus conhecidos. Vamos espalhar esperança nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós pedimos isso a você. Vamos orar nesse momento e com a oração nós estaremos encerrando essa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a família nesta manhã. Proteja todas as famílias, proteja todos os casais, proteja todos os lares. Cuida desse momento de pandemia. Traga fé e esperança ao nosso coração. Nos ajude a vencer esse momento desafiador. Em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.